E dando continuidade, vamos falar sobre o relacionamento com o outro, né? O relacionamento com o irmão, né? Com o teu irmão, com o de humano para humano, né? O relacionamento com o outro, ele tem uma abrangência similar, né? Você deve parar e pensar como é que está o teu relacionamento com as pessoas ao seu redor, com os teus amigos, com a tua família, com as pessoas que você conhece, né? Você trata essas pessoas com amor, você tem reciprocidade, você tem reciprocidade no sentido de da pessoa fazer algo por você e você fazer algo pela pessoa ou vice-versa, né? Quando você tem, né, tempo para você construir um relacionamento, né, justamente por essa questão de reciprocidade, você tem que ter tempo para essa pessoa, né? Onde é que está esse relacionamento, né? Que esse onde é justamente falando sobre o espírito, a alma e o corpo, né? Antes da gente começar, Deus disse assim para mim: minha filha, não tenha síndrome da Maria do Bairro. Para quem não sabe, Maria do Bairro foi uma novela mexicana que foi muito famosa no final dos anos 90, né? Para ali, anos 2000, né? O canal do SBT repetiu muitas vezes, né? E a Maria do Bairro, né? Ela tinha a síndrome do egoísta sofredor. Por quê? A Maria do Bairro, ela era uma catadora de lixo. E pelo que a novela apresentava, só era ela que sofria na novela. Só ela que não tinha casa, só ela que era, né, a menos amada, só faziam mal para Maria do Bairro. Tudo o que acontecia culpavam a Maria do Bairro, né? Então, a pessoa quando ela é egoísta, ela só pensa nela. Por quê? Porque isso se reflete um pouco, às vezes a gente acha que é só a gente que sofre, né? A gente não acha que as outras pessoas têm problema. Então, quando alguém às vezes não para te escutar, tu fica com raiva da pessoa, achando que ela não tá tendo consideração contigo, mas às vezes tu nem sabe pelo que a pessoa tá passando, né? Às vezes a pessoa não simplesmente não quer compartilhar contigo naquele momento, ela não quer falar, né? Então ela só pensa nela. Ela acha que é só ela que tem problema, ela acha que é só ela que sofre, ela acha que ninguém gosta dela. E na realidade, todo mundo tem problema, todo mundo passa por dificuldades, todo mundo também sofre, afinal todo mundo tem coração, né? Todo mundo tem problemas, todo mundo tem traumas, né? Tem uma história de vida, né? Então, o egoísta sofredor, ele sempre vai também estar naquela sofrência, né? Ele se faz de vítima sempre. Só é ele, né? Ele é egoísta porque é só ele. É só ele que fica triste, né? É só ele que tem, que sabe que, ai, adoeceu. Só o fulano, sabe? Um pouco disso, né, já que a nossa alma e o nosso espírito é o reflexo de como a gente vai se apresentar pelo outro, né? Tô dando uma explanação geral para a gente entrar um pouco e explorar um pouquinho mais cada um desses, né? E às vezes você tá conversando com alguém e aí você começa a apresentar alguma situação para essa pessoa, né? E às vezes realmente você começa a reclamar, por exemplo, né? E aí a pessoa começa a falar dela, porque ela quer que o problema dela seja maior que o teu. Porque ela quer que o problema dela seja maior que o teu. E aí ela não para te escutar, ela não te dá espaço para te escutar, né? E é tudo sobre aquela pessoa. E aí acaba que você foi falar com a pessoa, né? Esperando ter algum conforto naquele momento, mas aí a situação acabou virando para aquela pessoa, tudo sobre aquela pessoa, né? E é muito dificultoso lidar com um relacionamento assim, né? Lidar com relacionamento em geral não é fácil, justamente pelo que eu falei, que cada um tem uma história de vida diferente. E a gente, como pecador, como, né, caído, a gente vai ter naturalmente, né, aquela inclinação de querer trazer tudo pra gente, porque eu sou mais que, né? E então
é culpa de todo mundo, né? Menos a tua. Tá? E todos esses sentimentos, eles abrem nada mais que nada menos brechas pro feioso fazer o que ele quiser na tua vida. Né? Então, eu estava escutando um vídeo, acho que alguns meses atrás, e a pessoa que estava fazendo o vídeo falou algo que eu guardei, né? Aquilo ficou marcado assim. Ele disse assim que os nossos traumas é como se fosse um parque de diversão para o feioso, porque são nesses traumas, são nesses sentimentos que ele vai te trazer situações que a gente fala na psicologia, né? Como gatilhos que vai trazer isso à tona. E aí, tu vais decidir o que tu vais fazer com esse sentimento, com essas crenças. Se você vive no espírito, né? Se você dá autoridade para o espírito na tua vida, vai ser muito mais fácil lidar com essa situação, né? Com todo esse quadro. Eu fiz terapia por muito tempo, muitos anos, e isso me ajudou muito a eu ter a visão que eu tenho hoje. Não sou contra a terapia. Hoje em dia não faço mais, graças a Deus. Mas demorou bastante, foi um processo, não foi do dia para a noite, né? Então, é importante também, né, você ter essa autoanálise, né, você se tocar, né, numa linguagem bem popular. Então, o espírito em relação ao outro, né, você pensa assim, né, como é que você viver no espírito em relação ao outro, né? Você conversa com o Espírito Santo sobre esse relacionamento, né? Às vezes a gente insiste tanto num relacionamento, mas a gente nunca deu espaço para o Espírito Santo nos dizer, nos dar direcionamento sobre aquele relacionamento, né? É algo que você trouxe para ele disse, olha, não, mas você teimou mesmo assim. Você ora pelos seus amigos, você ora pela sua família, você intercede, né, de que não pedindo coisas especificamente, mas, né, dizendo para Deus no sentido, quando eu falo pedir em coisas materiais, né? Ah, Deus, ajuda a fulana a comprar a casa dela, né? Cada um ora de uma maneira diferente quando intercede por alguém, mas eu gosto de pedir, Deus, né, da tua maneira, age na vida daquela pessoa, né, para que ela tenha mais intimidade contigo, dá forças para ela, né, para que ela possa encarar e ter coragem dos problemas que ela está enfrentando, por exemplo. Né? Então, como é que está esse espiritual em relação ao outro? Uma coisa importante, antes de eu continuar, né, falando sobre relacionamento com o outro, é que o teu relacionamento de intimidade com Deus, ele vai refletir no teu relacionamento com o outro. Né? Se você não tem intimidade com Deus, você não vai conseguir ouvir a voz de Deus e dizer, olha, esse relacionamento não é bom para ti. Você insiste. E aí lá na frente, popularmente falando, a gente quebra a cara. Quantas vezes a gente já quebrou a cara? Levanta a mão quem nunca quebrou a cara. Então, é sobre isso. Quando você vive no espírito, quando você vive em comunhão, em comunicação constante com o espírito, ele vai te direcionar, né? Lá em Romanos 14:19, diz assim: sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para os outros. Ou seja, quando você está em comunhão com o Espírito Santo, ele vai te dar direcionamento das coisas, né, que são para ti, que vai te trazer paz, contentamento, né? E de acordo com a tua orientação e a tua dieta de oração, né? Ele vai te dar direcionamento para você orar para pessoas específicas também. Né? E com o orar em línguas, você também passa a orar por coisas que você não tem consciência, mas você está orando por, né? Você está intercedendo por aquela pessoa. Porque às vezes a gente ora pela pessoa, não sabe o que ela está passando, mas o Espírito Santo sabe, então ele vai começar a orar através de você, porque exatamente aquela pessoa precisa, né? Como dando continuidade, então, que o relacionamento, ele vai transparecer, né? Esse relacionamento com o outro vai transparecer na alma.
quais são as crenças, né? Se pergunte quais são as crenças e sentimentos que vêm à tona quando você está com uma determinada pessoa. Porque os nossos relacionamentos, eles são para nos ensinar. Se você vive sozinho dentro de uma caverna, tu não vai brigar com ninguém, tu não vai te aborrecer. Porque tu não tem relacionamento com ninguém. Por que é importante a gente se relacionar com as outras pessoas? Depois do nosso relacionamento íntimo com Deus. Porque é através dos nossos relacionamentos que Deus vai nos mostrando onde é que a gente precisa melhorar, né? E são através dessas experiências que a gente começa a perceber muitas coisas. Então, o relacionamento ele é importante para o nosso crescimento espiritual também. O relacionamento com o outro, né? 1 João 4,11 diz assim: amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Né? Fala justamente desse sentimento que você tem que ter pelo outro. Né? Para você amar alguém, você não precisa estar com a pessoa o tempo todo. Às vezes, né? Inclusive, a Bíblia mesmo fala, suportai uns aos outros. Né? Ela não fala só ame uns aos outros. Não, ela também fala suportar. Por quê? Porque Deus já sabia que ia ter relacionamentos que a gente não ia. Nós, como humano, a gente, né, ia ter que suportar, que a gente não ia amar a pessoa logo, né? Às vezes você tem um relacionamento com alguém, passa anos, eventualmente você aprende a amar aquela pessoa, né? Na verdade, não é você, é o Espírito Santo mesmo agindo sobre você, sobre a sua carne, porque a gente sozinho, a gente não consegue. A gente não consegue, eu sei. Quantas vezes eu bato o pé, digo que não vou fazer. Por quê? Porque o meu orgulho, a minha carne não quer fazer. Né? Mas o Espírito Santo diz, não vai e faça. Porque é isso que eu peço de você. Não é porque você quer fazer, porque eu estou pedindo, né? Então, como eu tenho um relacionamento de intimidade com ele, eu vou lá e faço, né? Efésios 4:32 diz: antes, sede uns para os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Antes de quê? Antes de você mesmo, né? Antes de você querer perdoar ou não perdoe. Perdoe para você ser perdoado. Porque não vou perdoar porque não quero. Né? Não, você perdoa porque é o certo. Entendeu? E como é, então, que o teu corpo físico, ele vai se apresentar nesse relacionamento com o outro? Né? Como é que você se apresenta diante do teu irmão? Como é que você fala com essa pessoa? Você está deixando com que o fruto do Espírito, né, transpareça na sua vida? Como é que você se veste? Como é que você se apresenta quando você vai para a igreja? Porque quando você vai para a igreja, por exemplo, né, a maneira que você se veste é também um respeito, tanto com Deus quanto com os outros. Já pensou se você colocasse um biquíni de praia e fosse para a igreja? É uma falta de respeito, né? Existem festas, às vezes casamento, né, que no convite da pessoa ela coloca como é que você tem que se vestir. Então, a maneira que você se veste também representa o teu relacionamento com Deus e o respeito que você tem, o relacionamento, que tipo de relacionamento você tem com outras pessoas ao seu redor. Quantas vezes eu já tive, né, ou muitas pessoas, às vezes você tá num ambiente que a pessoa vem vestida de uma forma inapropriada, aquilo te deixa desconfortável. Não estou querendo dizer no sentido de você, né, julgar aquela pessoa pela maneira que ela está se vestindo, não é isso, tá? Tem pessoas que não se vestem de uma certa forma porque elas não podem. Mas também se vestir com modéstia não requer, né, tanto dinheiro ou roupas caras, né? Quero deixar essa reflexão aqui. Então, gente maravilhosa, o vídeo dessa sequência sobre renúncia, né, que é
A chave para que a gente possa ter bons relacionamentos não é fácil, nem o momento disse aqui que era fácil. Mas são direcionamentos, são orientações, ensinamentos que Deus vai nos dando, né? E o evangelho, no evangelho, né, de Cristo, ele nos dá muitos exemplos de renúncia, né? Ele foi aquele que fez a maior renúncia de todas, né? De todas as renúncias, que foi morrer, né? Antes dele do caminho, né, em direção à cruz, ele inclusive pediu para Deus, né? Deus, tu podes, se for possível, me livrar desse cálice, né? Então, mas mesmo assim, ele renunciou à vontade dele, né, de não querer, e fez, morreu por todos nós. E se ele não tivesse feito isso, você e eu não estaríamos aqui, né? Então, que tenhamos respeito, que tenhamos renúncia, que tenhamos e construamos dia a dia um relacionamento íntimo com Deus, tá? E tenha em mente que Deus, ele quer sempre união. O inimigo, ele vai querer sempre divisão. Então, quando eu falei que os teus traumas, né, é o parque de diversão do inimigo, é isso que ele faz contigo. Ele pega justamente as tuas emoções e te traz para situações que te faz te sentir mais assim. Ele ri da tua cara quando tu tá nessa situação. Quando tu deixa que o teu coração siga, né, como o líder da tua vida, né? Quantos de nós, vamos dizer assim, se tu vê uma pessoa apontando para ti, começando a rir, tu vai ficar com raiva. Com certeza. Porque tu não sabe porque a pessoa tá rindo de ti. Tu vai lá com a pessoa com certeza, né? Ou não, talvez, mas com certeza tu vai ficar com raiva e vai dizer, tu tá, né, apontando, rindo para mim por quê? Entendeu? Ou seja, o inimigo, o feioso, ele vai fazer a mesma coisa. Ele vai fazer com que tu cause briga, conflito, inveja, egoísmo, mesquinharia. Todos esses sentimentos, né, de não se sentir bom o suficiente, de não ter coragem para fazer as coisas, de não ter alegria. Ele vai te colocar mais para baixo. Quanto mais tu te sentir menos, mais ele vai te trazer situações para fazer com que você se sinta menos. E aí serão brechas, né? Quanto mais brecha tu dá, né? Quanto mais você permite, porque, né, talvez esses sentimentos, antes de você conseguir trabalhar eles em você, né, eles vão liderar a tua vida. E aí todas as ações que você faz vai ser liderado por essas emoções, né? Lembre-se que eu não estou dizendo para você não sentir mais, mas o que você faz com essas emoções, você tem escolha, tá bom? Gente maravilhosa, então o vídeo é esse. Eu deixo vocês com um dia muito abençoado. O Espírito Santo está me pedindo para fazer uma oração aqui, né? Já que eu não estou dirigindo. Abra sua mão, abra o seu coração, vamos fechar nosso olho, né? Nos apresentar para Deus, Deus Pai Todo-Poderoso, o Deus poderoso, o glorioso, o perfeito, o benigno, o benevolente. Deus, viemos diante, Senhor, do teu trono divino, diante da tua presença, Pai, cobrindo nosso rosto e os nossos pés, Senhor, como sinal que somos pequenos, Senhor, diante da tua infinita perfeição, Deus. Deus, nós não somos nada, Senhor, sem o nosso relacionamento íntimo contigo, Senhor. Nesta manhã, nessa tarde ou nesta noite, Senhor, que tu possas abençoar, Senhor, essa pessoa que está ouvindo, Pai, esta oração, Senhor, que tu possa dar ordem aos teus anjos de luz, Senhor, para que ele possa trazer ensinamento para que essa pessoa, Senhor, ensina essa pessoa a abrir, Senhor, o coração dela, a alma dela, Senhor. E principalmente o Espírito, Senhor, para que o Espírito Santo possa liderar na vida dessa pessoa, Senhor. Que a alma dela, Senhor, esteja aberta e seja liderada todos os dias, que cada passo dado, Senhor, seja, Senhor, para o crescimento da tua glória, Pai. Que os pensamentos dessa pessoa, Senhor, que cada palavra que
que saia, Senhor, da boca dessa pessoa seja para o crescimento da tua glória, Senhor. E para o aprofundamento do relacionamento íntimo dela contigo, Pai. Que o corpo dela, Senhor, como o templo do Espírito Santo, Senhor, seja reflexo, Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, da santidade que o Espírito Santo é, Senhor. Que possa, Senhor, ser um altar, Senhor. Onde estiver, Senhor, seja um reflexo da tua presença, Senhor, da tua luz, da tua santidade, Senhor. É o que viemos te pedir, Senhor, nesta tarde, nesta noite, o horário que for, o horário que você tiver, Senhor. Que o seu coração tenha cautela em dar o próximo passo. Senhor, que as tuas bênçãos possam, Senhor, cair sobre a vida de todas essas pessoas, Senhor. Que cada um, Senhor, esteja a procurar a tua face, Senhor, a cada dia, a cada pensamento, a cada sentimento, Pai. Porque sem ti nós somos nada. Tu és tudo, Senhor. E a ti entregamos a nossa vida. Em nome do teu Filho Jesus, Senhor. Amém, amém e amém. Então, gente maravilhosa, é isso. Tenham todos um dia ou noite abençoada com o direcionamento do Todo-Poderoso. Tchau, um beijo no coração. Te vejo no próximo vídeo.